Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Feijó. Antes de mais nada, queria agradecer vocês pela presença, pela visita aqui no canal. Não esquece de se inscrever, de curtir o vídeo para ajudar a gente a trazer mais conteúdo, compartilhar mais conhecimento aí, tanto para você que já está na área de desenvolvimento, como para quem está começando também, está começando a conhecer as tecnologias aí de desenvolvimento web e o conteúdo que a gente produz, certo? Quem não conhece o nosso site ainda, professorfeijó.com.br, é só acessar, tem acesso direto aos vídeos que estão no YouTube, direto ao canal também, ao nosso repositório do GitHub, onde ficam os códigos que a gente vai produzindo aqui durante os vídeos, tá? O Instagram, o LinkedIn, me adiciona lá no LinkedIn, troca uma ideia comigo ali. Não esquece também de comentar, posta ali no vídeo as suas dúvidas, a sua opinião, que é bem importante. Eu sempre respondo os comentários ali do pessoal que está entrando em contato comigo, tá bom? Bom, pessoal, seguinte, o que que a gente tem pela frente hoje, né? Tem uma aplicação em React, certo? Estou utilizando a mesma aplicação que a gente produziu a validação de formulários do vídeo anterior. Não precisa ser ela, pode ser qualquer outra, tá? Só reaproveitei a mesma aqui. O link ali do conteúdo vai estar no repositório, vai estar ali na descrição, no rodapé do vídeo depois, tá? Para vocês poderem acessar. Mas qual é que é o meu problema e o que que eu quero resolver com esse conteúdo do Context API? Em React a gente utiliza, né, muito a questão de estados. Ela é voltada muito para isso, é uma aplicação reativa que utiliza os estados, os states. Então a gente tem dentro do React os use states, né, hooks, para poder fazer essa manipulação. O nosso problema começa a ficar mais complicado no momento que eu preciso passar adiante esses estados, tá? De uma maneira de compartilhar eles dentro dos componentes, né? Entre os componentes da minha aplicação. E se esses componentes tiverem uma profundidade, ou seja, um nível hierárquico dentro de páginas e assim por diante, isso começa a ficar mais complicado. Como é que eu consigo contornar isso? Bom, se eu estou falando de states, a primeira coisa que vem na cabeça é a gente utilizar o Redux, né? O Redux é o mais comum, a forma de controlar isso no React, de certa forma bem objetiva, só que ela é um pouco mais complexa. Tá? E logicamente o Redux ele é uma dependência, eu preciso instalar ele na minha aplicação, configurar e tudo mais para poder utilizar. Nada muito complicado, mas é assim que funciona. O Context API é diferente. A partir do React da versão 16.3, ele foi introduzido dentro da API, por isso que se chama Context API, ou seja, ele está no core do React. Eu não preciso instalar nada, simplesmente eu preciso usar. Da mesma maneira que eu tenho o useState, os hooks, ele também é um hook que está lá dentro chamado useContext ou createContext, que a gente vai ver, que ele permite eu criar essa questão do contexto. Só que ele tem um propósito um pouquinho diferente. Ele é um compartilhamento global de dados, né? E esses dados podem ser inclusive estados, e eu posso inclusive compartilhar os states, os set states que a gente tem. Tá? Só que, diferente, o Redux em si, se a gente for comparar um com o outro, ele é um pouco mais vigoroso, digamos assim. Ele suporta mais coisas e a maneira de manipular dele é mais fácil de começar a plugar mais coisas do que acontece no Context API. Mas para a gente entender um pouquinho, eu tenho um diagrama aqui, tá? Que ele mostra, por exemplo, indexação, o index da minha aplicação. Tá? Eu consigo criar um contexto, que é esse triângulo em vermelho, que ele compartilha dados entre todas as rotas e componentes da minha aplicação. Tá? Isso eu consigo fazer com Context API. E eu consigo criar outros contextos, por exemplo, se eu quisesse pegar esse triângulo em verde e compartilhar um contexto específico só entre o CRUD de departamentos e de funcionários. Não quero compartilhar com usuários. Tá? Então eu consigo criar isso através de um alinhamento de componente. Né? Eu chamo carinhosamente de um componente wrapper, ou seja, ele fica em volta de um conteúdo e aquele conteúdo que estiver ali dentro tem acesso à estrutura desse contexto, tá bom? Que é o que a gente vai construir aqui utilizando a Context API. Tá? Então, essa daqui é a visão que a gente teria num diagrama, certo? De como as coisas funcionariam. Tá? Vamos voltar aqui para a nossa aplicação um pouquinho, apresentando ela rapidamente. Na teoria seria um CRUD, mas ele é só uma aplicação que está utilizando aqui a Bootstrap do React, tá? Então não se assustem ao ver os componentes um pouco diferentes, porque são componentes do React Bootstrap. Home, cadastro, que é o que a gente utilizou no último vídeo, que é um formulário simples só validado, ele não está fazendo nada, só está sendo validado de uma maneira bem básica. E o usuário. Tá? Esses dados do usuário aqui é o que eu vou manipular e vou utilizar na minha Context API. Certo? O pessoal que está vendo piscar o fundo, eu estou fazendo um teste com o OBS aqui, com o filtro do OBS, tá? Para poder fazer um chroma key. Não estou gostando muito que o negócio aqui ele
conforme eu me mexo aqui, ele dá uma piscada. É muito diferente do Google Meeting ou do Zoom, né? Mas vamos lá, tá? Pelo menos não fica mostrando a bagunça aqui no fundo. Então, o que que acontece aqui dentro? Na minha home ou na minha app, eu quero trabalhar com esse triângulo em vermelho. É o que a gente vai consistir nesse nosso vídeo de hoje. Eu vou criar um context que vai ser compartilhado em toda a minha aplicação. Tá? O que que eu preciso para esse cara? Vamos voltar lá para o nosso código aqui. E aqui dentro, aqui está minha rota de usuário, como vocês estão vendo, tá? Não vou mexer nela, até tem componentes aqui que eu não preciso ali dentro, tá? E vou voltar para cá, onde eu tenho a minha app. Então, o que que acontece aqui na minha aplicação, pessoal? Nessa aplicação que eu vou criar o meu contexto para poder distribuir ele. Como é que fica organizado isso dentro do meu código? Aqui, do lado, onde eu tenho toda a minha estrutura no Source, tá? Hoje eu tenho components, eu tenho mocks, tenho pages aqui, que a gente já viu em outros vídeos também. Eu vou criar mais uma pastinha para organizar, ter uma manutenção mais fácil, chamada contexts. E aqui dentro eu vou usar o meu context baseado na feature. O que que seria a feature? No contexto, na funcionalidade em si que eu quero distribuir esse cara. E ele é muito simples, certo? É só uma estrutura base que a gente vai criar para poder utilizar, né, dentro da nossa aplicação. No momento que eu for criar esse contexto aqui, vou chamar, como a gente vai falar de usuário, vou criar um arquivo aqui como user context.js. Tá? E aqui dentro desse user context, a gente vai importar o nosso create context do React. Tá? E vamos criar uma constante, ó, meu SLint incomodando, eu já mato ele ali. User context aqui, que vai ser o quê? O que que ela vai receber? Um create context vazio. Tá? Vazio ou um objeto. Cícero, né, eu consigo criar aqui já um valor default? Consigo. Tá? Mas vamos pensar no básico. Não quero o valor default, não quero atribuir nada no início. Estou botando um objeto justamente por questão de boa prática, não deixar aquele cara como nulo. Já. Quem usa TypeScript sabe que tem que setar um valor, já não deixar ele vazio, teria que passar já uma tipagem ali e uma interface assim por diante. Tá? Mas não é o caso aqui. Então vamos dar um export default desse user context lá para fora. Fechou. É isso que eu preciso aqui nesse primeiro momento. Tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Lá na nossa aplicação, voltando aqui um pouquinho, pessoal, esse triângulo vermelho, que é o que a gente vai fazer um contexto para compartilhar em toda a aplicação, ou seja, voltando lá dentro da nossa app.js, tá? Da mesma maneira que eu tenho wrappers, como meu browser router, meu menu, meu container, que estão abraçando coisas aqui dentro, eu vou criar o meu contexto para abraçar, né, envolver a minha aplicação, a parte da minha aplicação que interessa. Não vou me preocupar muito com a ordem que eu estou importando as coisas aqui, tá? Vou deixar isolado para ficar mais fácil de a gente encontrar. Então aqui eu vou importar meu user context que a gente criou lá no nosso outro arquivo. E aqui, se eu quisesse disponibilizar ele para apenas algumas rotas, eu abraçaria as rotas que eu gostaria. Mas eu vou fazer direto, tanto faz, aqui ou aqui, né? Vai ser user context.provider, ok? E esse provider ele recebe um atributo, que esse atributo a gente vai chamar ele de value, certo? Esse value aqui, vamos fechar lá embaixo antes que eu me esqueça para parar de dar erro de sintaxe. Esse value é o que eu vou jogar para dentro do contexto do meu provider, que é o que está aqui que a gente definiu. Vai jogar para cá. Tá? Então, como eu falei para vocês, aqui pode ser um valor simples, 1, 2, 3, tá? Aqui pode ser um objeto mais complexo, o que eu quiser colocar aqui dentro, tá bom? Então vamos pegar aqui dentro desse cara, vamos montar um objetinho bem simples que eu vou chamar aqui de user, ou nome, ou data de criação, o que eu quiser, login, user Feijó, ok? Então tá aqui, ó. Tá aqui o meu user. Ou seja, eu acabei de jogar lá para dentro do meu contexto esse cara aqui. Só sair usando? Não, ainda não. Agora o que que acontece? Ele está disponível daqui para baixo. A partir desse momento, em qualquer lugar que eu quiser utilizar ele, por exemplo, no meu menu, tá? Vamos pegar o nosso menuzinho aqui. Aqui dentro do meu menu, eu vou querer mostrar esse usuário.
lá em cima. Ou seja, vejam que ele é um componente diferente. Ele está dentro da minha aplicação, mas ele é um componente diferente. Então, o que eu preciso fazer aqui dentro do meu menu? Bom, vou importar o meu user context também. Importe o user context aqui. Dentro da minha aplicação, o que nós fizemos? Nós criamos um objeto chamado user. Eu vou desestruturar aqui um user de um outro carinha chamado outro hook useContext, tá? Vocês podem ver que quando eu escrevi aqui, desculpa ter feito muito rápido, mas useContext que eu botei aqui, ele importou lá em cima, ele vem do React, que nem um useState, por exemplo, tá bom? Então a gente vai importar esse cara daqui. E o que eu quero que ele extraia? Ele vai lá dentro usar o contexto. Qual contexto? O userContext que a gente importou aqui embaixo. Esse cara aqui, tá? Certo? Meu Visual Studio está com uma lag, vocês viram, está custando a identificar aqui. Está trazendo as coisas. Então o que acontece? O meu user está aqui. Se nós olharmos a nossa aplicação, ela continua do jeito que estava antes. Tá? Mas aqui no meu menu, o que eu vou fazer? Dentro desse meu menuzinho aqui, a gente vai criar nesse cara um cantinho para poder botar esse meu dado de usuário, tá bom? Se eu colocar só ele aqui como user, vamos ver se ele vai trazer lá na nossa interface. Olha lá, ó. Tá em preto, tá, gente? Tá horrível de ler, mas tá lá o feijó, que foi o que a gente configurou lá na app, tá? Vamos dar um tapinha no visual desse cara, vou usar o próprio componente da Bootstrap, tá? Se desligar meus fones daqui a pouco, tá? Vai dar um pip, daí você só aguarda um segundinho que eu ligo ele de novo. Tem aquela história, quem me conhece já sabe que tem um standby nesse fone da HyperX aqui, né? Tá? Então, o que acontece? Dentro desse carinha agora aqui, eu vou botar aqui um componente do nosso próprio React aqui mesmo, tá? Que eu vou chamar ele de nave. Outra navezinha aqui. Nave. Tá? E dentro desse nave, Cícero, não faz, não, vou botar um link, tá? Depois vocês podem criar uma rota para acessar esses dados desse usuário. Aqui um perfil, um drop-down, um href que não aponta para lugar nenhum. Aqui. E aqui dentro eu vou botar o meu user, tá bom? Justamente para quê? Para a gente ter uma interfacezinha um pouquinho mais apresentável assim. Tá lá o feijó. Não aponta para lugar nenhum, mas está lá o meu dado, né? O feijó ali que a gente criou com a nossa aplicação, tá bom? Então o que acontece agora? Se nós voltarmos lá dentro da nossa aplicação com a configuração inicial do nosso app, só para testar, se eu trocar de feijó para professor feijó e atualizar, tá lá, professor feijó. Isso significa que como o Context API é um contexto compartilhado entre toda a minha aplicação, se nós irmos ali dentro da nossa rota, da nossa page de usuário e fazer a mesma coisa, tá, pessoal? A gente vai importar importe um user context aqui, porque eu quero usar esse cara. Vou desestruturar o meu user aqui, que nem a gente fez lá dentro, use context desse user context aqui. Tá? E eu vou mandar colocar esse user como value do meu formulário. Deixa eu ignorar esse cara aqui. Então o que vai acontecer? Se a gente carregar esse cara agora, você vai olhar professor Feijó. Está carregando aqui, dois componentes, um é page, outro é o componente de menu, todos dentro da aplicação, Context API compartilhando por contexto esse cara para nós. Tá? Como é um estado, na verdade não é um estado ainda, né? Ele é um dado que a gente colocou aqui dentro. Como eu falei para vocês, eu consigo usar qualquer coisa aqui dentro. Então olha que interessante, aqui que está o que a gente fala aqui a nossa o papo que a gente diz é o pulo do gato, né? A cereja do bolo, digamos assim. Então o que eu posso fazer nesse caso aqui? Em cima onde eu tenho meu React sendo importado, eu vou trazer o meu use state. E dentro da minha app, eu vou criar um const do meu user e do meu set user, usando o use state.
Tá? Vamos deixar esse use state aqui, pessoal, como professor Feijó. Vou inicializar minha aplicação. Imaginem que esse valor que está aqui, ele está vindo de uma API. Depois da autenticação, tá? Fiz uma autenticação com o meu React, bati na API, peguei os dados de usuário e eu trouxe os dados da resposta da API aqui para dentro. Tá? Aqui eu estou abstraindo, estou botando estático. Mas eu criei esse state aqui para nós. E aqui dentro, o que a gente pode fazer? Set user. Tá? Eu vou estar passando o meu state e o meu setter do meu state para dentro desse cara. Na teoria, se a gente olhar aqui, as coisas continuam iguais. Por quê? Porque eu estou criando um state chamado user, estou passando que nem era o objeto de antes, a diferença é que agora é um state. Mas aqui dentro do nosso formulário, onde a gente estava utilizando lá, eu tinha ali meu formulário, tinha um estado de nome, set nome, que está sendo inútil aqui, né? O que a gente vai fazer? Na hora de desestruturar esse cara do use context, eu vou trazer o state user e o set user. Eles estão tudo ali dentro. Tá? Então eu vou lá e vou buscar eles. Não, eu quero te usar também esse set user. Por quê? Nesse momento que nós fizermos essa alteração aqui do onChange, tá? Do meu formulário, conforme eu estiver digitando, set user vai receber o meu e.target.value, o que eu estiver digitando aqui dentro. Tá? Então olha que interessante essa parte. No momento que eu carregar a minha page, está todo mundo com aquele state default lá. A gente fez um estado normal. Mas se eu chegar aqui e tirar e botar Cícero Feijó, observa aqui em cima, ó, já alterou aqui para nós também. Então, voltando para o nosso desenho, o nosso contexto fez com que toda a nossa aplicação ali, toda a nosso estado fosse compartilhado pela aplicação. Se eu tivesse outros lugares para utilizar isso, eles estariam acessíveis também. Então eu posso largar um pacotão de coisas ali dentro. Eu posso largar um estado inicial dentro desse cara também. Eu posso começar lá dentro do momento que eu monto o meu user context, também começar com uma estrutura base para esse cara. Tá? Mas isso seria um outro papo e não é complicado, porque na verdade vocês vão criar um objeto lá dentro e vão usar um spread operator para poder simplesmente manter esses dados ali, tá? De fazer só a adição de coisas novas, mas já quebra um galhão. Literalmente quebra um baita galho, como a gente fala aqui no sul, porque a gente não precisa ficar passando de nodo para nodo, de componente para componente o state, lá embaixo quando altera ter que jogar de novo para cima através de callbacks, tá? Então está tudo centralizado nesse contexto de API. Quer algo mais robusto? Use o Redux, tá? Quero ver se eu gravo um videozinho, uma hora de Redux para vocês aí, já usando o Redux Toolkit, né? Que é a implementação mais recente. Mas a princípio é isso, certo, pessoal? Espero que tenha ajudado. Agradeço novamente a presença de vocês aí, ok? Vou deixar ali na descrição do vídeo o linkzinho para o repositório para quem quiser baixar o código. Não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever no nosso canal. Tá? Até semana que vem, ou antes, se eu tiver um tempinho eu gravo mais alguma coisa aí. Mas obrigado pela presença de todos. Até, pessoal. Um abraço.